Todo mundo já sabe que os capítulos 3 e 4 de Deltarune vão sair dia 4 de junho. Esse provavelmente é um dos maiores eventos de 2025 para a comunidade de Undertale e Deltarune. Só tem um probleminha. Os capítulos 1 e 2 foram lançados nos anos de 2018 e 2021. Você sabe o que isso significa? Que ninguém lembra desses capítulos. E se lembra, lembra pouco. Eu mesma fui jogar recentemente e fiquei tipo, meu Deus, quanta coisa. Isso sem contar a penca de gente que conheceu ou passou a acompanhar o jogo recentemente e tá perdido sem nem saber qual a diferença de Deltarune pra Undertale direito. Então, meus caros, eu me propus a montar o resumão supremo de Deltarune. E aqui eu vou contar tudo o que você precisa saber pra aproveitar ao máximo o lançamento dos próximos capítulos. Então não esquece de deixar o like, se inscrever e pegar o seu bolinho de fubá, porque eu tive que jogar 12 horas de gameplay pra fazer esse vídeo. Bom, a primeira coisa que você vê quando abre o jogo é dar de cara com uma tela para criar o seu receptáculo. Ou seja, esse bonequinho aqui. Escolhe uma cabeça, uma blusa bonita, um par de pernas, alguns traços de personalidade bem específicos do tipo sabor favorito ou tipo sanguíneo preferido. Tudo isso para sua criação no fim ser descartada, porque segundo o jogo, você não pode escolher quem é nesse mundo. O seu nome é Chris. E já damos de cara com a nossa querida mamãe cabra nos mandando acordar para não chegar atrasado na escola. Aqui você já viu que a proposta é bem diferente de Undertale. Seguindo a Toriel e entrando no carro, ela começa a perguntar sobre o Ezreal, que viria visitar a família na semana seguinte. Para contexto, nesse universo, Chris e o Ezreal são ditos irmãos, sendo Chris uma criança que foi adotada pela Toriel. Atualmente, ao que tudo indica, o Ezreal tá na faculdade e por isso mora em outra cidade. Daí ele vem visitar a gente. Bom, chegando na escola, você realmente se atrasou pra aula. E na sala pode ver alguns rostos conhecidos, como a Alphys, que é a nossa professora, a Temi, o Monster Kid e alguns outros personagens novos, mas muito importantes, como o Birdly, que é um frango azul que só sabe dizer o quanto que ele é incrível e o melhor aluno da sala, e a Noelle, que é uma garota tímida, amiga de infância do Chris e a verdadeira melhor aluna da sala. Por hora, só isso. Naquele dia ia rolar um trabalho em dupla, e como todo aluno que chega atrasado em dia importante, você fica sem dupla. Até que isso aqui acontece. Parece que achamos uma dupla. Então a Alphys ia começar a aula quando percebe que o giz da sala tinha sumido. E quando ninguém assume a culpa pelo giz desaparecido, ela manda a Suzy, que é essa garota roxa, pegar mais giz no armário, já que ela que chegou por último. E ela manda a gente ir junto com a Suzy só pra garantir que ela não ia causar problema. Só que quando saímos da sala, podemos ver essa cena aqui. A menina acabou de comer giz. O giz que tinha sumido. A Suzy é alguém um tanto agressiva, explosiva e se mostra bastante como uma garota problema. E isso definitivamente pode ser visto no momento em que ela se vira, te joga na parede que nem uma amoeba e ameaça arrancar a sua cara se você contar pra alguém que viu aquilo. E como você não é bobo e nem quer virar a próxima criança de blusa listrada de um jogo indie a receber uma bela mordida no seu crânio, só dá pra ficar quieto mesmo. Enfim, depois disso nós seguimos até o armário, que é onde tudo começa de verdade. Tá escuro demais nesse armário, e nem você nem a Suzy acharam o tal do giz. Mas quando tentam sair da sala, a porta se fecha, e o chão começa a ceder, e vocês dois caem num lugar desconhecido. Acordando nesse lugar estranho, você agora é azul. Cara, azul. Aceita essa sua nova realidade. E caminhando por esse lugar, nós vamos achar a Suzy, que finge que não, mas tá se tremendo de medo, tá? Mais pra frente, nós achamos esse ser encapuzado, que se diz ser o príncipe daquele mundo. E conversando, ele nos conta sobre uma lenda, a lenda de Deltarune. Por milênios, luz e trevas conviveram em harmonia, mas se essa harmonia se quebrar, a Terra vai se partir e dar o seu último suspiro. Então, 3 heróis irão aparecer para salvar o mundo. Um humano, um monstro e um príncipe das trevas. Só eles serão capazes de selar as fontes e abolir um tal de anjo. E só então o equilíbrio do mundo vai ser restaurado. E que fontes são essas, você se pergunta? Existe o mundo da luz, que é onde fica a cidade do Chris, onde vivem todos os monstros.
e o mundo das sombras, que é onde a gente veio parar. Essas fontes são o que conectam os dois mundos, por assim dizer. E tem uma fonte principal, que é onde o príncipe vive, mas recentemente havia aparecido uma nova fonte ao longe dali, e isso poderia colocar o mundo em perigo. Então, nós, os heróis, supostamente tínhamos que fechá-la. Mas logo que o príncipe termina de falar, chega um outro maluco, na voadora e de motinha. Esse não é tão amigável, ou pelo menos ele finge. O Lancer, na verdade, é um bichinho muito do bonitinho. Apesar dele dizer a cada 5 minutos que é um vilão malvado, cruel, muito do mal, dá pra ver que ele é absolutamente inofensivo e definitivamente não é uma ameaça pra gente. Mesmo assim, ainda rola uma batalha com ele, na verdade, a nossa primeira batalha nesse jogo, porque aqui a gente não joga sozinho, e sim com um time, ou pelo menos o que futuramente vai se tornar um time. E aqui a gente já pode ver o quanto o sistema de batalhas é diferente do de Undertale. O fim dessa batalha dá empate, porque a motoquinha do Lancer tá sem gasolina e ele precisa voltar pra casa antes do jantar, como eu disse, adorável. Então o príncipe encapuzado volta e se revela ser Rousey. Rousey é alguém extremamente amigável, gentil e definitivamente contra a violência. Não à toa, ele tem uma literal magia chamada Pacificar, que podemos usar para acabar com uma batalha quando um inimigo estiver cansado. É tipo poupar de Undertale, mas aqui, além de poupar, você também tem essa alternativa. Bom, a nossa jornada era simples. A gente precisava passar por um lugar chamado Reino de Cartas para chegar naquela fonte das trevas, onde a gente selaria a fonte e poderíamos enfim voltar para casa. E tudo poderia ser bem fácil se a Suzy não fosse tão cabeça dura. Ela sempre resolve tudo com violência. E além disso, nos momentos em que a gente está numa batalha do lado dela, ela simplesmente não deixa a gente dizer o que ela deveria fazer, como ela deveria agir. Simplesmente atacando o inimigo sempre. Além disso, a Suzy decide que vai seguir viagem e voltar para casa sozinha. E o jeito esquentado dela, obviamente, deixa vários problemas pelo caminho. Tipo esse homem que teve o bolo devorado. Pobre homem. Mas felizmente logo depois ela vai perceber que só daria pra voltar pra casa com Chris, porque ele é o único que pode selar a fonte. E então o poder das meninas malvadas brilhará em nós. Só que isso não dura muito. A Suzy é alguém que já havia feito uma boa bagunça por onde ela havia passado. Então o Rousey pede pra ela ser alguém um pouco mais amigável e agir como uma heroína. E é assim que a Suzy então decide que ela não é mais uma heroína, e sim um dos caras maus. E assim ela se junta ao Lancer pra lutar contra a gente. E veja só, isso até faz sentido, porque o Lancer acha a Suzy assustadora, e ele queria ser assustador como ela. Já a Suzy, por outro lado, tava claramente sem jeito em ser admirada, já que isso não costumava acontecer. Ela era temida, não venerada, e por isso ela decide que vai se juntar à única pessoa que gostou dela pelo jeito dela, e vai sim ensinar ao Lancer a ser um cara mau de fato. E isso vai ser algo que vai durar até praticamente o final do primeiro capítulo, com eles criando planos mirabolantes pra nos deter, do tipo criar uma máquina, essa máquina que explode, tentar nos confundir em labirintos e fazer um bigode de geleia pra se disfarçar. Eficiente, eu diria. Na verdade, não parece que eles estão realmente se esforçando pra parar a gente, rendendo esse tipo de cena aqui. Durante a jornada, a gente também descobre que o Reino de Cartas era um lugar comandado por 4 reis, mas desde que chegou um tal de Cavaleiro, um dos reis se tornou um tirano e simplesmente prendeu os outros 3, tomando o poder só pra ele. Ironia ou não, esse rei é justamente o pai do Lancer. E agora, presta atenção nesse tal de Cavaleiro, viu? Porque esse cara vai ser muito importante. Enfim, em algum momento, o Lancer e a Suzy realmente vão lutar contra nós. A Suzy a gente põe pra mimir, o Lancer, bom, ele passa a gostar da gente no meio da luta, então, a gente vence. Então a Suzy e o Lancer se juntam ao nosso grupo. E eu tenho que ressaltar aqui o quão fofa é a amizade desses dois, sinceramente. A Suzy sempre protege e cuida do Lancer do seu jeitinho, claro, e vice-versa. E os dois, curiosamente, se entendem nessa dinâmica. Eu particularmente sinto como se a Suzy tivesse adotado o Lancer como um irmão mais novo. Bom, quando a gente finalmente chega no castelo, a gente encontra o pai do Lancer, o rei. E a luta acontece normal até o momento que o rei fica fraco
fraco e pede uma trégua. O Rousey fica com pena dele e vai curá-lo. E com isso, esse paspalho nos engana, derrubando todo mundo. Mas então, quando ele tá prestes a dar uma bicuda na gente, ele fica com sono e dorme. Então a gente descobre que a Suzy usou a magia de pacificar do Rousey. E ela fez isso porque ela tinha prometido pro Lancer que não ia machucar o pai dele. Por isso, ela foi pacífica. É isso que eu chamo de um arco de redenção, meus amigos. Enfim, na hora de finalmente irmos embora, o Rousey finalmente tira o seu chapéu, porque, segundo a Suzy, mal dava pra ouvir ele falar com aquele trambolho na cara. E o Rousey, na verdade, tem um rosto muito e suspeitosamente familiar, ao ponto de que essa aqui é a reação da Suzy. Então nós finalmente podemos voltar pra casa, onde descobrimos que esse tempo todo, na verdade, a gente não tinha saído de dentro do armário da escola. E aqui finalmente temos uma grande revelação sobre o mundo sombrio. Ele basicamente é um mundo onde objetos comuns ganham vida. Podemos ver aqui as cartas de baralho, os legos, o tabuleiro de xadrez, tudo que de alguma forma achamos no reino de cartas. Enfim, o Chris e a Suzy saem do armário e finalmente podemos seguir para casa. Mas antes, por que não dar uma voltinha pela cidade? Hometown é uma pequena cidade muito aconchegante, onde temos uma prefeitura, uma biblioteca, uma delegacia onde a Undyne e o Napstablook trabalham como policiais, um mercadinho onde o Sans trabalha como atendente, uma floricultura que o Asgore é dono. Inclusive, nessa floricultura ele tem essas flores de cores suspeitosamente específicas, que claramente fazem referência às almas de Undertale. E essa cidadezinha também conta com um hospital, uma igreja, um cemitério e uma porta gigante estranhamente suspeita no sul da cidade. Tudo dentro dos conformes, como você pode ver. Chegando, a Toriel fica furiosa da gente ter ficado tanto tempo fora de casa, mas logo isso muda quando dizemos que fizemos uma nova amiga. A Toriel fica muito feliz em saber daquilo, porque aparentemente o Chris não era alguém muito sociável e, portanto, o nosso único castigo é ir dormir cedo. Quando, no fim do capítulo, no meio da noite, isso aqui acontece. E o capítulo acaba. Só. E essa cena é muito interessante, porque aqui a gente vê que aparentemente não controlamos o Chris, e sim a alma, tanto que ele toma ações sozinho. Ações questionáveis no fim do capítulo 2, por sinal. Mas ele tira a gente do controle e age por conta própria. Ele tá lutando contra a gente. Enfim, no dia seguinte parece que segue tudo normal, a Suzy vem falar com a gente, então decidimos voltar ao Dark World. Só que antes a Noelle aparece, e eu disse que ela ia ser importante, não disse? A Noelle, então, convida a gente pra estudar com ela e o Birdley na biblioteca. Mas então a gente recusa o convite, dizendo que estaria... Noelle vai embora, não sem antes entregar uma lancheira cheia de giz pra Suzy. Então nós podemos finalmente voltar ao Castletown, a cidade do Rousey, que agora está sendo preenchida pelos habitantes do Reino de Cartas. Do capítulo passado, segundo o próprio Rousey, aquilo aconteceu porque aquele lugar não existe mais. Ele explica que quando uma fonte das trevas é selada, aquele mundo sombrio some e volta a ser apenas um cômodo normal no mundo da luz. Lá a gente também vê que agora tem quartos pra gente, quartos que combinam muito com a personalidade de cada um, simplesmente fofo demais, mas a gente não pode ficar por muito tempo, porque, né, ainda tinha dever de casa pra fazer, então nós voltamos ao mundo da luz. E vamos nos encontrar com Birdley e Noelle na biblioteca. Só que chegando lá, a gente acha o quê? O que que a gente acha? Se você respondeu mundo sombrio, você acertou. Tem um outro mundo sombrio dentro da biblioteca. E dessa vez era numa proposta completamente diferente do anterior. Um lugar completamente tecnológico chamado Mundo Cibernético, comandado pela rainha. Que, nossa, ela é sem dúvidas a minha antagonista preferida até então.
Não, céus. A gente descobre que a Noelle estava lá dentro e essa rainha capturou ela, porque supostamente ela precisava da Noelle para um plano de dominação mundial. Veja só, a rainha cita o tal do cavaleiro do capítulo passado. Ela sabe que foi ele que criou aquela fonte e, consequentemente, aquele mundo. E o objetivo dela era abrir várias fontes para mergulhar o mundo em trevas, segundo ela. Aí você se pergunta, ué, mas por que ela precisava da Noelle então? Aí é que tá. Pelo que a própria rainha diz, qualquer um com vontade, força suficiente, pode abrir uma fonte das trevas. Vontade, força, ela até fala sobre determinação. Atenção, determinação foi citado em Deltarune pela primeira vez. Repito, determinação foi citado em Deltarune. E isso seria algo que todo Lightner, né? Ou seja, ser do mundo da luz, teria. Tá ficando interessante, né? Uma coisa que eu preciso destacar sobre o Deltarune no geral, mas principalmente sobre o capítulo 2, é a variedade de minigames. Tem todo tipo de puzzle doido pra gente resolver. E não é tipo daqueles complicados demais e nem tediosos de tão fáceis. Eles são só muito criativos e eu achei muito divertido passar por eles. Bom, em um certo momento a gente consegue falar com a Noelle, ela começa a conversar com a Suzy até que chega esse passarinho insuportável. Pois é, ele tá aqui também. Pra sua infelicidade, pra minha infelicidade, pra infelicidade geral da nação. Sério, até o sprite de diálogo do Birdly irrita. Ele é um personagem perfeitamente estruturado pra você depositar o seu ódio. Enfim, ele simplesmente revela que ele tava ajudando a rainha com o tal plano de dominação mundial e que eles transformariam a Terra em um lugar apenas para pessoas muito inteligentes que nem ele. Ajudando, na verdade, é um termo forte. Quer dizer, a rainha vai passar o capítulo todo tentando fugir do Birdly. Pra você ver o quanto ele é um personagem agradável. Ele basicamente só se intitulou como um ajudante dela. Mas mesmo assim, ainda vai ser mais um inimigo pra lidar. Enfim, após isso, nós paramos nesse lugar, que é uma espécie de lixão. E aqui encontramos uma bifurcação, ou seja, o grupo precisaria se separar. Então a gente pode escolher se quer ir com a Suzy ou com o Rousey. Mas independente do que você queira, a Suzy só vai agarrar o Rousey e ir embora, reclamando que é sempre o Chris que decide tudo. Bom, seguindo adiante, a gente encontra a Noelle, e logo atrás aparece a rainha procurando por ela. A Noelle se esconde, então a rainha começa a falar e até propõe uma trégua pra gente, até que o Birdly aparece procurando pela rainha, e ela se esconde também. E depois de uma trégua tripla, a Noelle se junta a nós. Mais puzzles e lutamos contra o Birdly, mas a luta se encerra porque ele ficou com pena de usar toda a sua força na gente, sabe? Claramente ele não ficou cansado. E olha, a gente vai ficar nessa por uma boa. É a rainha procurando a Noelle que passou a utilizar essa caixa de papelão pra se esconder, e o pior é que funciona, e o Birdly procurando a rainha, que também tá fugindo dele. Chris pega a banana. Potássio. E durante essa jornada toda, a gente acaba descobrindo algumas coisas. Tipo que a rainha, mesmo com esse jeito aparentemente mesquinho, é alguém que só quer fazer todo mundo feliz. Em especial a Noelle. E a rainha fala, inclusive, que se ela precisa assumir o papel de vilã pra ver todo mundo feliz, então que assim seja. Também vemos que o Birdly é muito mais que chato, por mais que eu tenha muita dificuldade de ter empatia com ele. Na verdade, ele parece ter um carinho muito grande pela Noelle e uma grande insegurança quanto à sua inteligência. Jura? Ninguém notou, né? Na verdade, ele mesmo conta isso pra gente com uma historinha triste passando na tela. E mais interessante, a gente descobre mais sobre o passado de Chris e Noelle. A Noelle aparentemente tinha uma irmã mais velha, que era muito amiga do Ezreal, assim como a própria Noelle era amiga do Chris. E os quatro, no geral, eram muito unidos. E tudo que sabemos dessa irmã da Noelle, chamada December ou Des, é que agora ela tá desaparecida, por algum motivo que a gente não sabe. Enfim, em algum momento nós encontramos a Suzy e o Rousey, e então seguimos pra mansão da rainha. Mas no caminho, a Noelle é capturada de novo. Quer dizer, todo mundo é capturado de novo, menos o Rousey. Ele literalmente vai por conta própria. Então acontece uma série de eventos que seriam muito legais de narrar, variando entre o Lancer sair de dentro do nosso bolso pra ajudar a gente a escapar da prisão, até um passeio de barco com Rousey e... Chris pega a banana. Não!
Até Suzy indo resgatar a Noelle e tendo interações muito fofinhas com ela. Mas isso não será possível de ser narrado, porque senão esse vídeo simplesmente vai ser infinito. Depois de muito andar, nós chegamos na luta contra a rainha. O plano é que o trio fosse combater a rainha enquanto Birdie mantinha a Noelle segura e longe dali. Mas adivinha só? Ele foi capturado. É claro que ele foi capturado. E agora tá sendo controlado por esses fios aqui. E depois de uma árdua batalha, que eu me orgulho em dizer que eu consegui concluir bem fácil até, mesmo que seja uma luta um tanto demorada, o Birdie consegue se soltar do controle da rainha e desafia ela a continuar a luta agora que nós éramos 4. Só que ela consegue enganar todo mundo com uma facilidade absurda e só foge. Foge pra se armar com um robô gigante. E pra lutar de igual para igual, o próprio Birdie acaba sendo salvador da pátria e chamando todo mundo que a gente recrutou ao longo do capítulo para montar um ultra robô gigante. Uau! Seja lá como isso funcionou. Olha, eu vou ter que dizer que além dos minigames, o sistema de luta de Deltarune, para mim, é simplesmente incrível. Sempre segue aquele mesmo princípio, mas as mecânicas são bem diferentes e combinam demais com cada personagem. Olha isso! É um videogame de 3 rounds onde é só pancadaria. Essa é literalmente a luta final do capítulo. Bom, quando tudo acaba, só pra não perder o costume de fazer besteira, o Birdie decide que ele mesmo ia abrir uma nova fonte das trevas ali dentro, como um pedido de desculpas pra Noelle pra criar um mundo melhor pra ela. Coitada, gente, essa menina não tem paz um minuto. Até que o Rousey simplesmente grita pra ele parar. Isso porque aparentemente tinha uma parte da profecia que ele tinha escondido da gente durante esse tempo, chamada o Rugido. E esse nome é muito mais legal em inglês, mas eu definitivamente não vou ter capacidade cognitiva de pronunciar roar, tipo, roar, the roar. Impossível. Então, vai ficar rugido mesmo. Basicamente, se muitas fontes forem criadas e o mundo entrar em desequilíbrio, titãs surgiriam e trariam o completo caos, cobrindo a Terra em devastação. Todos os Darkners, moradores do mundo sombrio, virariam estátua, e os Lightners ficariam presos numa noite eterna. Olha, gente, o Rousey sabe demais. Ele é um personagem que muito me preocupa pros próximos capítulos. Ele literalmente nos contou uma profecia no início do jogo e esqueceu de falar desse pequeníssimo detalhe. Tipo, coisa boba, só a destruição do mundo mesmo. Pois é, depois disso a gente se despede da rainha e volta pra biblioteca. E vale notar que o Birdie e a Noelle não exatamente sabem sobre o mundo sombrio. Pra eles é como se aquilo tudo tivesse sido simplesmente um sonho. Inclusive, ao longo do capítulo, a Suzy falou várias vezes pra Noelle que aquilo era um sonho. E vejam só, agora nós vamos dar uma outra volta pela cidade. Dessa vez, acontecem umas coisas bem interessantes, que vão conectar com o capítulo 3. Primeiro de tudo, se você for na delegacia, vai poder falar com a Undyne. Eu não sei se eu lembrei de citar isso, mas ela é policial e o Napstablook também. O Napstablook fez até um hit de sirene de polícia, olha só. Polícia, olha só. Enfim, falando com a Undyne, ela vai comentar sobre como viu que a sua professora, Alphys, teve um acidente com a bicicleta dela e pede que você entregue uma caixa de bombons em formato de coração no nome dela. Sim, é bem parecido com o que a gente tem que fazer na rota pacifista de Undertale, de fazer um encontro de Alphys e Undyne. Ah, e a Alphys adorou o chocolate, principalmente por ter vindo da Undyne. E lembrando que, diferente de Undertale, onde elas são basicamente melhores amigas, em Deltarune elas sequer se conhecem. Depois, outra coisa muito legal que ocorre é a suposta casa do Metaton, que aqui é alguém muito introvertido. E interagindo com a casa, o Metaton diz que apreciaria muito se você pudesse trazer algo legal pra ele amanhã. E foquem nisso, porque vai conectar demais com o capítulo 3. Ah, a gente também pode falar com o Sans e ver que ele é muito amigo da Toriel, e ver que o Asgore definitivamente ainda gosta muito da Toriel também. Se você for até o hospital, dá pra conversar com o pai da Noelle. Inclusive, uma coisa interessante que a gente descobre é que a Noelle fala bastante da Suzy pro pai, a ponto do pai da Tipo, muito. Eu acho que tem tudo a ver. Noelle ameaçar a Suzy caso ela magoasse a Noelle. Ele visivelmente não tá muito bem e pelo tom do jogo, eu não acho que ele dura até o capítulo 7. Mas isso aí é só teoria minha, quero que ele dure.
ok? Eu gosto muito desse carinha, esse carinha é muito legal. Mas considerando os níveis de felicidade que o Toby Fox parece ter planejado pra Noelle, que são completamente negativos, eu acho que não tem muita probabilidade dele chegar ao capítulo 7, não. Então voltamos pra casa. É quando então a Toriel convida a Suzy pra dormir lá, já que tava tarde pra ela voltar pra própria casa. As duas vão juntas pra cozinha fazer uma torta, e enquanto isso a gente ia ao banheiro pra lavar as mãos e se juntar a elas. Quando isso aqui acontece. Pois é, de novo. Então o Chris sai, passa um bom tempo fora e volta, como se nada tivesse acontecido. Nós então saímos do banheiro, tranquilos, e a Suzy reclama da nossa demora. Enquanto a torta esfriava, a gente decide assistir um pouco de TV, mas obviamente a Suzy dorme nos primeiros 2 minutos de filme que ela mesma colocou, e a gente capota logo em seguida. E é quando nos é revelado que a Toriel tava ligando pra polícia, porque alguém havia furado os pneus do carro dela. Alguém, né? Bom dia, Cris, tudo bom? Ótimo. Agora a polícia tava a caminho da nossa casa. Então a Toriel vai esperar na poltrona e acaba cochilando também. E é quando acontece a cena final, que é o que vai nos levar diretamente ao capítulo 3. Chris novamente faz aquele negócio com a Alma, coloca ela entre as almofadas do sofá, abre a porta da casa, liga a TV e simplesmente abre uma fonte no meio da sala, com a Toriel ali do lado. Vocês têm noção que é quase certo que a Toriel vai aparecer no início do capítulo e que muito provavelmente ela vai se encontrar com o Rousey? Pois é. Enfim, é assim que acaba esse capítulo, independente de qual rota você tiver feito. Eu não mencionei, mas em cada capítulo existe um boss secreto, com o qual você pode lutar ou não. Aí é você que decide. Eles dropam itens secretos que muito provavelmente vão ser úteis no futuro e também parecem ser importantes para contar um pouco mais da história. No capítulo 1, o boss secreto é esse carinha aqui, o Jevil, que, segundo um vendedor do Reino de Cartas, era alguém normal e que enlouqueceu depois de se encontrar com um cavaleiro. Basicamente, o Jevil sabe que isso tudo não se passa de um jogo e por isso só manda o literal caos pra cima da gente. Juro, eu até tentei passar dele, mas... Memórias de guerra. Eu não queria demorar 2 meses pra postar esse vídeo. Então, eu só fui embora. E no capítulo 2 temos o Spenton, que eu acabei passando reto, sem querer. Mas mesmo assim eu vou falar o que eu sei sobre ele. O Spenton também é alguém que tem ligação direta com o tal do cavaleiro. Tanta relação que tem até alguns diálogos onde ele quase fala coisas que poderiam ser reveladoras, mas parece que ele é desconectado de si mesmo por um momento. Ele fica literalmente sem sinal. E tem até umas falas do tipo, ei, alguém tá me ouvindo? É como se a mente do Spenton tivesse presa dentro do próprio corpo e ele tivesse sendo controlado por alguém. Vocês já notaram o tanto de vezes que de diferentes formas Deltarune aborda sobre controle? Inclusive, depois da luta dele na Rota Pacifista, é dito que o Chris tá simplesmente em choque, a ponto do Rousey tentar abraçá-lo pra acalmar. Agora, o que poderia deixar um personagem com esta faceta do Chris em estado de choque? Como eu disse, claramente algo esses carinhas escondem. E certamente nós vamos descobrir muito mais sobre nos próximos capítulos. Olha, a partir do 2º capítulo, você pode seguir uma rota alternativa, que não vai mudar o final do capítulo, mas provavelmente vai afetar nos próximos. E essa rota foi chamada pela comunidade de Snowgrave, ou Rota Estranha. E não, gente, não é simplesmente uma rota gênio. Ela é literalmente estranha, e você tem que seguir um passo a passo suspeitosamente específico para completar ela. E são eles: mandar a Noelle congelar todos os inimigos, falar para essa NPC aqui que você e a Noelle tem alguma coisa, pegar um anel com essa mesma NPC, sempre responder a Noelle com prossiga, pegar um outro anel do lixo e simplesmente mandar ela congelar o Birdley com o feitiço de Snowgrave, cuja tradução é túmulo de gelo. E essa rota provavelmente vai mudar muita coisa nos próximos capítulos, porque depois dela, a Suzy diz que não sente como se tivéssemos salvado o mundo dessa vez. E na biblioteca, o Birdley não parece estar acordado. Uou!
Eu acho que eu disse tudo que era mais importante. Bom, se você quer uma recomendação minha, eu diria pra você mesmo jogar os capítulos. Inclusive, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link confiável pra quem quiser baixar a tradução de Deltarune. E se você não puder jogar, eu te digo, maratona alguém jogando. Eu infelizmente não tive tempo de fazer uma gameplay detalhada, mas uma penca de gente legal fez. Tem vídeos e vídeos de detalhes escondidos, teorias e, minha gente, como Deltarune tem coisa escondida. Vai ter muita coisa nesses próximos capítulos. Portanto, fiquem atentos a absolutamente tudo. E pros capítulos 3 e 4, eu recomendo que você apareça na live que eu vou fazer, dia 4 de junho, às 11 da manhã, pra jogar os capítulos logo no lançamento. Enfim, gente, é isso. Lembrem-se, Deltarune Tomorrow em menos de uma semana e tchau! Ah, vocês juraram que eu ia esquecer disso aqui, né? Faltam 5 dias.